Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Descomplicando a Reforma Tributária. Você tem um compromisso conosco às quartas-feiras, às 15 horas, aqui no canal da Alterdata, onde nós trazemos as chamadas Pocket Lives, ou seja, aquelas transmissões mais curtas, até no máximo 30 minutos, porque o objetivo é sermos bem objetivos, bem claros sobre as informações, facilitando para você, para os seus colaboradores e também para os seus clientes conhecerem todos os detalhes sobre a reforma tributária. E o tema de hoje é um tema que só o nome já deixa apavorado, né? Que é o nome em inglês, Split Payment. E para falar sobre ele, nós temos aqui conosco o professor Dante Barini. Boa tarde, professor. Professor, ele é palestrante da Alterdata, gerente do setor Alliance, dá palestras no Brasil inteiro sobre diferentes informações, principalmente sobre a reforma tributária, não é mesmo, professor? Sim, estamos começando. Que ótimo. Deixa eu aproveitar e já fazer uma pergunta. Como é que vai ser o recolhimento do IBS e do CBS? Veja bem, nós tivemos, na quarta-feira passada, Sim. Você com o Bruno. Com o Bruno, falando sobre o IBS e o CBS, que eles entrariam progressivamente. Isso, faria uma transição gradual. À medida que um diminui e o outro aumenta. Então nós ficamos pensando, bom, agora nós temos que ver como será como vai ser para você fazer o recolhimento. Então esse é um problema que a maioria das pessoas estão ainda com problemas de dúvidas, né? Então, esse recolhimento do IBS, do CBS, claro, durante esse período de 2026, começa o teste sem recolhimento. Claro, 2027 já entra o CBS, aí sim tem recolhimento do CBS. O IBS em 2029. Começa a diminuir um, subir o outro. Então, nós vamos continuar na contabilidade e nas empresas com a apuração do ICMS, do ISS gradativos. Então, continua até 2032, 2033 acabou. Aí entra só IBS e CBS. Ok. Ao mesmo tempo, neste progresso, nesse caminho todo de datas, até 2032, nós vamos conviver com os dois, com a apuração e o recolhimento dos dois, ICMS e ISS, e o IBS. Agora, veja só, como é que então vai ser feito esse recolhimento? A Receita Federal, até hoje, eles estão ainda, claro, trabalhando intensamente nas reuniões, trocando informações, o SERPRO, desenvolvendo sistemas, mas ainda não está plenamente definido todos os detalhes, porque não para nós, na contabilidade, não é o complicado. Complicado é para soft houses, todas, porque vão ter que acertar os sistemas para isso, e a própria Receita. Por quê? Porque é ela quem vai fazer a apuração. Hoje, quando eu mando uma nota fiscal eletrônica, um cupom fiscal, etc., o que acontece? Eu tenho que fazer a apuração e fazer o recolhimento. Acontece que o fisco já recebe os documentos fiscais digitais. Nota fiscal eletrônica, consumidor eletrônica, nota fiscal de serviços, conhecimento de transporte, etc. Tudo isso já está na nuvem da internet. Já sabemos disso. Então, a Receita vai pegar estas informações que estão lá em cima. Então, cuidado, avisa seus clientes que hoje, ainda antes de 2026, a confissão de dívida é feita pelos relatórios acessórios. Mas, entrando a reforma, o próprio documento digital, que é a nota fiscal eletrônica, consumidor eletrônica, etc., este documento já é a confissão de dívida. Então, o que significa? Que eu tenho que fazer a apuração? Não. Quando eu fizer a emissão de uma nota fiscal eletrônica,
ou cupom, ou etc., qualquer um documento fiscal eletrônico. Quem vai fazer o cálculo é a calculadora da Receita. Esta calculadora é quem vai analisar todas as informações, como já falamos, NBS, KNAI, etc., é que depende do cadastro, esta calculadora vai calcular se tem redução, se não tem redução, se ele é da cesta básica ou se ele é serviços, seja lá o que for. A calculadora faz o cálculo e devolve qual é o valor do tributo. Só que, como já foi falado, o valor do tributo não faz parte mais ao preço, faz parte ao total da nota fiscal, mas não do preço. Por quê? O preço é um e o imposto é fora. Então, este cálculo que vem da Receita é o que ela calculou e que deve ser recolhido. Recolhido por quem? Este é um problema. Por quê? Porque a origem é do contribuinte inicial. Ele fez o lançamento, então é gerado as informações para a calculadora. Como é liquidado, então, este imposto junto ao fisco? Ele pode ser pelo contribuinte que emitiu, fazer já o pagamento, ou pelo contribuinte que comprou. Quando ele fizer o pagamento, ele já pagou o imposto também, além de pagar a mercadoria. E pode ser pago também por quem adquiriu o produto separadamente. Por isto é que o fisco resolveu fazer o complicado, split payment. Este, sim, é a grande cereja do bolo para a Receita. E é muito importante nós entendermos isso, sim. Deixa eu aproveitar, professor, e já perguntar. Eu sei que é uma expressão em inglês, split é de dividir, payment é de pagamento, então eu vou entender que há uma divisão de pagamento. O que é o split payment na reforma tributária? Exatamente, é isso que nós temos que ver aqui com uma imagem, onde nós podemos entender um pouquinho como funciona. Nós temos aqui um cenário atual, ou seja, o que está acontecendo hoje. Nós temos, normalmente, o valor da mercadoria ou o valor do que a empresa, indústria, o comércio apurou. Olha, eu preciso vender a mercadoria neste valor. Ok. O primeiro ator da cadeia de produção. Ele não tem nada de compra, então é R$1.000 que ele quer. Ele tem que pôr um pouco mais, porque o ICMS, IPI, ISS é tudo acima e dentro do preço. Então ele põe 1.200. Andamos aqui, qual é o valor do imposto? ICMS de 20%. Vamos falar só isso como exemplo. Então, de 1.200 ele tem que recolher R$240. Ok, ele recolhe. Quanto fica na mão dele? 960. Ele queria 1.000, mas ficou 960. Ele perdeu dinheiro, R$40. Agora, se ele aumenta aqui, ele aumenta a perda também. Então, o segundo ponto é aqui. O segundo, na cadeia produtiva. Ele comprou o produto do primeiro e ele faz o custo dele, calcula, eu quero 2.200. Muito bem. Ele pagou 1.200, desconta. Ele tem que cobrar o ICMS, além do preço, 2.640. Exemplo. 240 ele tem de crédito, porque ele já comprou do anterior, ele ficou com 240. Ele tinha que recolher 440. Como ele tem esse crédito, ele recolhe 200. Quanto é que ele fica? 1.760. Não é 2.200. Perdeu mais dinheiro. Isto aqui é o que existe hoje. O fisco sabe muito bem, você sabe muito bem, vivemos com isso daqui cerca de 40 anos. Mas, aí então... E se eu não recolher o imposto? Esse é o problema. Sabe o que acontece? O primeiro, 240, ele não recolhe. Então, ele está inadimplente, ou seja, ele não está
recolhendo para o fisco, no Estado. Então o Estado está perdendo. Mas na legislação do ICMS, o fisco não recebeu, mas ele é obrigado a dar crédito para o próximo. Então, além de ele não receber 240, ele ainda tem que dar crédito mais 240. Então ele perdeu duas vezes. Ele perdeu porque não recebe e perdeu porque ele é obrigado a dar o desconto, porque eu só vou recolher 200 na segunda. Então, isto aqui o fisco está perdendo. Isto é o sistema hoje. Ruim. Sim, ruim para todo mundo. Para nós, na empresa, comércio, etc. Serviços, porque isso daqui também se aplica ao ISS. Então, só damos um exemplo do que é hoje o cenário. Mas como é que fica depois? Se a gente afirma que a reforma tributária ela vai trazer benefícios, como é que eu posso enxergar nesse cenário que o split payment vai trazer algo melhor? Tela aqui. Veja só. Agora, então, a reforma tributária, no cálculo que está programado até aqui, se depois aumenta ou diminui, isso é outro problema. Mas agora vamos calcular em 26,5, que é o que está estabelecido. Então, o mesmo exemplo, as mesmas empresas, os mesmos atores. Ele quer 1.000. Ok. Ele põe 1.265 na nota fiscal total. Mas na nota ele colocou mercadoria 1.000. 265, que é o 26,5 de 1.000, então a nota fiscal total é 1.265. Só que, com a reforma tributária, o imposto é depois do preço. Então, o preço é 1.000 e o imposto é 265. Ele não tem nada para recolher, ele tem que recolher 265. Com o split payment, ele não vai recolher. Ele colocou na nota fiscal. Então, olha só, olha a vantagem disso para a empresa. Eu faço o faturamento, vendo a mercadoria. Hoje, eu sou obrigado, no mês seguinte, ao dia 20, eu tenho que recolher o ICMS, mesmo que eu não tenha recebido ainda. Neste caso, não. Aqui, eu fiz aqui. Quando eu receber os 1.000, que é meu, eu também já paguei os 265. Por quê? Porque eu que comprei, tá aqui. Eu paguei 1.265, paguei 1.265. Sendo que agora, depois de pago, é que eu tenho crédito. Diferente do ICMS. O governo só vai me dar o crédito depois que este ICMS, não, esse IBS for pago. Então, agora eu tenho crédito. No segundo, então, 2.200, 1.265 eu paguei, sendo que 1.000 é do meu fornecedor, 265 é do fisco. Eu vou cobrar 2.783, por quê? Porque 26,5 em cima de 2.200 dá 583. Mas eu tenho crédito por quê? Enquanto eu não pagar, eu não tenho esse crédito. Assim que eu fizer o pagamento da minha compra, então eu passo a ter o crédito. Eu vou recolher 318. Ou seja, eu digo ao fisco que nesta operação ele vai receber 318. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiquei com o meu dinheiro, 2.200. Diferente do ICMS. Tá vendo? Eu calculei um preço, eu recebo aquele preço, porque o imposto, com a reforma, é além do preço. Então essa é uma vantagem. Bem melhor, né? Muito melhor. Mas no final, quem é que paga esse imposto? É isso que está. Quem paga isso daqui agora é... Aqui tem um exemplo dos dois, né? O que um e o outro exemplo que nós temos. Então, na próxima imagem, nós vamos ver agora que acontece que a sequência de produção. Então, no final, é uma camiseta, uma roupa qualquer. Isso deu início aonde? Aonde nós temos o produtor rural, que produziu o algodão, temos a tecelagem, confecção, o lojista e o consumidor final. A reforma tributária tem alardeado de que quem paga o imposto é o consumidor final. Como
Como isso é possível? É possível porque cada um destes vai pagar antecipando o que o final vai pagar. O primeiro paga, segundo a operação dele, do preço que ele estipular, ele vai pagar R$10,60. Ele faz o recolhimento? Não. Este aqui, tecelagem, quando pagou a mercadoria, este R$10,60 vai para a caixinha do tecelagem. O tecelagem paga a diferença, R$7,42. Vai para o fisco quando a confecção pagar. E quando a confecção pagar, esse R$7,42 vem para a caixinha dele. E também o R$10,60 vem para a caixinha dele. A caixinha significa que é como se fosse um conta corrente no fisco. Cada um deles terá uma caixinha ou um ambiente, onde todo crédito, todo débito será colocado lá. Então, isto vem a cadeia, até chegar o lojista. A diferença é que o lojista tem que pagar. Tem que pagar, não. Ele pôs na nota fiscal consumidor. Total, 40,28. Então, o que aconteceu aqui com o split payment? Aquele 40,28, quem pagou foi o consumidor. Porque daquele 40,28, estes daqui simplesmente anteciparam. Eles não pagaram. Eles só anteciparam. Porque, na verdade, quando o consumidor pagar o preço final, que dá 40,28 de imposto, aquele imposto é o split payment dividido por todos. Só que aí, então, é que nós vemos o split payment funcionando. Por quê? Porque isto tudo aqui não é feito depois com uma guia que eu faço no final do mês e vou recolher. Quando eu emito um documento digital, uma nota fiscal, etc., o que eu faço? Eu vou no cliente para pagar, dou um recibo para ele, ele me paga em dinheiro. Normalmente não é assim. Eu mando um boleto para o banco, ou uma financeira, ou quando eu estou vendendo no consumo, por exemplo. Eu estou vendendo, eu vendo por, vou pagar em Pix. Tudo bem, faço o Pix. Vou pagar com cartão de crédito. Paguei com cartão de crédito. A loja recebeu isto. Esse dinheiro, quando eu pago em cheque, quando eu pago em cartão de crédito, em Pix, esse dinheiro já está na minha mão? Não, ele foi para uma financeira. Esta financeira é que vai mandar o dinheiro para a minha conta. Esta financeira vai fazer o quê? Vai pegar o que é meu dinheiro, meu 1.000 ou 2.200, etc., e vai mandar para mim. E ele pega o valor do imposto, manda direto para o fisco. Então, o fisco recebe com certeza, porque ele só tem que fazer o quê? Ele só tem que examinar em cima das financeiras e não de quem emitiu a nota fiscal, nem de quem comprou. Não. Ele simplesmente vai para a financeira, porque todo mundo vende. Se por um acaso a venda for em dinheiro, primeiro, é bem raro as pessoas terem dinheiro. Bem raro. Por exemplo, hoje em dia, no Rio de Janeiro, por exemplo, você para num semáforo, vem lá o pessoal vendendo balinha e tal. Eu não tenho dinheiro, aqui, ó, o meu Pix aqui. Tem pedindo de esmola na rua que já vem com um papelãozinho com o Pix dele. Então é muito difícil que realmente se carregue dinheiro. Então comprar com dinheiro... Agora, se eu vendi e a pessoa pagou em dinheiro, eu sou obrigado, se eu emitir um documento fiscal, eu sou obrigado, então, a fazer uma guia e, claro, dentro do prazo legal, mês seguinte, no máximo, eu faço o recolhimento. Por quê? Porque nesta guia vai estar relacionado referente ao quê? Referente à nota fiscal, o cupom fiscal, etc. Por isso é que o split payment é a forma mais simples que tem de arrecadação. Diminui a sonegação? Sim. Vai eliminar? Acredito que não. Porque
O brasileiro está sempre inventando moda de pular a cerca. Sim, pode ser. Mas o fisco, hoje, com a reforma, tem tantos meios de fiscalizar e meios invisíveis de fiscalização que fica difícil para alguém querer fazer a sonegação. Então, nós temos que entender o quê? Que com o split payment, eu faço a venda. Eu só passo o crédito do imposto para o próximo quando essa mercadoria for paga. Se por um acaso eu vendi em 10 vezes, pago no cartão em 10 vezes, eu vou receber o meu dinheiro em 10 vezes, o imposto vai ser recolhido de acordo com cada mês também, do mesmo jeito. Percentual por cada valor de recebimento. Cada recebimento, cada parcela que eu receber, daquela parcela tem um percentual que vai para o governo. É simples assim. Então, o que nós esperamos agora? Eu acredito que poderiam já ter feito isso há muito tempo. Bom, pelo menos já está no forno já há muito tempo essa reforma tributária, né? Eu acompanhei todo esse andamento, não da reforma só, mas do estabelecimento de ICMS, ISS, tudo, né? Desde sei lá quanto tempo atrás, mais de 40 anos. Então, agora, eu estou acompanhando o que é a reforma tributária CBS e IBS. Garanto para vocês, é um facilitador tremendo. Vai diminuir muito o trabalho que os contadores têm dentro do seu escritório. Então, contador, aproveite agora e saia de trás da mesa e vai ao seu cliente, oriente-o para que ele não tenha problemas. Orienta o cliente e ainda pode levar o nosso simulador da reforma tributária num notebook para verificar quem é cliente e não cliente, o melhor enquadramento. Sabe que esse simulador, você lança o total, vamos supor, qual é o faturamento, você vai fazer uma previsão de faturamento do ano que vem ou do outro. Tá? Você coloca lá, bom, a previsão é faturar tantos mil. Ele já vai fazer os cálculos todos, só que interessante, ele vai mostrar para você se for lucro real, se for lucro presumido, se for simples nacional, se é vantagem ou não. Simples nacional, por exemplo, é vantagem ou não? Depende do segmento, depende de quem, depende dos cálculos. Esse simulador aí, fantástico. Ótimo. Professor, muito obrigado pelas informações, ficou muito claro. Então, aqui conosco tivemos informações em primeira mão sobre o split payment do professor Dante Barini, palestrante da Alterdata, viaja o Brasil todo levando as informações para os profissionais de diferentes segmentos e aguardamos vocês na próxima semana, próxima quarta-feira, às 15 horas, no nosso Descomplicando a Reforma Tributária. E um abraço e até lá. Bom fim de semana.